Olá pessoal do canal História Interativa, olá a todos os queridos alunos e todos aqueles que amam conhecer, explorar o ensino de História. Hoje nós iremos continuar aquela série de estudos sobre a história de Arapiraca, né? A segunda maior cidade de Alagoas, e nós iremos hoje abordar a história econômica e cultural de Arapiraca. Nós iremos ver, pessoal, como a Feira Livre e o Fumo foram agentes do desenvolvimento econômico arapiraquense. Então, duas coisas importantes nós iremos ver durante esta aula, para que Arapiraca se desenvolvesse economicamente. É a Feira Livre e o Fumo. Isso nós iremos abordar aqui com detalhes, ok? A Feira Livre de Arapiraca impulsionou de várias formas o crescimento da cidade e economia local, ocupando as principais ruas nos dias de segunda-feira. A princípio, o comércio era de gêneros alimentícios, mas, com o passar do tempo, foi se diversificando até que se tornou uma das maiores feiras do Nordeste, ponto de encontro através da cultura do fumo, Ouro Verde. Então, o fumo também conhecido, né? Como Ouro Verde, ou seja, porque seria a lavoura que trouxe a riqueza para Arapiraca, né? E a Feira Livre é tradicional e sempre conhecida por ser uma feira bem populosa, uma feira que é frequentada não somente pelas pessoas de Arapiraca, mas por as cidades circunvizinhas ali da região agreste, ok? Então a feira foi terreno fértil para um sem número de expressões artísticas populares e abordagens científicas, chegando a abrigar semanalmente mais de 30 mil pessoas, vindos de várias localidades. Como falei, né? A questão desta feira ela ser bem frequentada, né? Trouxe investimentos para a própria Arapiraca, de maneira que, tornando-se patrimônio imaterial de Arapiraca, em virtude de toda a sua contribuição econômica e cultural, além de seu poder de ressignificação a cada mudança sofrida geográfica e econômica. Ou seja, a cada mudança geográfica e econômica que a cidade passava, né, ou tinha, a feira ela foi se ressignificando. Ou seja, ela começa o quê? Com itens alimentícios somente, mas depois passa a haver já outros ramos do comércio a se instalar dentro da própria feira. E aí você vai ver que é uma feira bem diversificada. É claro que hoje bem menos, mas nesta época aí, você observando esta figura, quando a feira ela ocupava as principais ruas da cidade de Arapiraca. Então nessa época, era nessa feira que as pessoas iriam buscar, né, aí seus produtos. Ou seja, Arapiraca nessa época aí, não tinha um comércio como tem hoje, um comércio varejista de vários itens, né? Ou a diversificação, não. As pessoas iam buscar na feira, né, o que vão buscar nos dias de hoje no comércio, normalmente de toda cidade grande, né? Não somente de Arapiraca, mas de toda cidade que se torna metrópole, né? Que as pessoas se sentem atraídas pela diversidade comercial. Mas nesse tempo, o que era que acontecia? Quem ocupava este lugar era a Feira de Arapiraca, ok? A feira acontece até hoje, né? Mas em uma proporção bem menor, né? Em um número de frequência bem menor que naquela época, ok? Falando um pouco sobre a origem do fumo, pois é o que nós iremos tratar aqui, né? O que iremos tratar aqui, por quê? Porque é o seguinte, nós iremos falar, né, de maneira local, o valor que a lavoura, o fumo representa,
mas nós iremos tratar agora de um aspecto histórico do fumo, né? Então vamos falar sobre um pouco da origem, né, do fumo. Então olha só, o fumo ele teve origem na América Central, nas proximidades da cidade de Tobaco, região de Yucatán, em 1520, que os colonizadores espanhóis viram pela primeira vez a planta sendo usada pelos índios. Então você observe que o fumo, né, ele tem origem nas tradições, nas culturas indígenas, né, e nas culturas indígenas da América Central, né, ali em Yucatán, né, aquela região ali que engloba a América Central, que hoje seria o que? México, né, e etc. Então, olha só, os índios chamavam esses charutos ou cachimbo de tabaco e utilizavam para espantar os mosquitos. Também existem relatos que a origem do nome da planta tabaco foi denominada pelos colonizadores em homenagem à localidade onde a encontraram pela primeira vez. Tabaco, né? Então, veja bem, esse autor aí, ele coloca, né, detalhes aí dessa descoberta feita pelos espanhóis, né, onde na realidade essa descoberta que digo é da lavoura, né, onde os espanhóis eles não conheciam a lavoura, no caso fumo, né. Então a primeira descrição da planta de fumo foi feita por Romano Penny, parceiro de Cristóvão Colombo, em sua viagem ao Novo Mundo, em 1559. Mudas de planta foram levadas para a Espanha por um médico espanhol e posteriormente para Portugal, né? Então olha só, no ano de 1560, Jean Nicot, né, plantou no quintal de sua embaixada e usava as folhas em forma de rapé para dores de cabeça. E olha que interessante, é aí onde o fumo ele vai se difundir, né? A cultura de plantar o fumo vai se difundir na Europa, né? Precisamente ali onde eles, na Espanha, né? Onde eles colocam em Portugal, na realidade, pelos espanhóis, melhor dizendo, né? E ali onde Jean Nicot ele vai ser assim, pioneiro, um dos pioneiros dessa difusão dessa cultura. E hoje olha o que vai acontecer. Deve-se a ele a denominação de nicotina, né? Então quantas vezes nós ouvimos falar da substância, né, nicotina, que é uma substância tão danosa à saúde e que tem prejudicado aí várias pessoas. Então justamente este nome nicotina vem do Jean Nicot, né, que ele é aquele que vai difundir aí a cultura do fumo na Europa, certo? Olha só, anos após o fumo chegou à Itália e em 1585 na Inglaterra, e na metade do século 17 o hábito de fumar se alastrou na Europa e no mundo. Abriram-se muitos lugares que disponibilizavam tabaco e o hábito de fumar se tornou comum, tão como hoje o cafezinho, né? Então observe aí essa origem, né? Como nós devemos encarar, né? A origem do fumo. Nós sabemos que é uma planta que hoje não é recomendada, né, o seu uso, mas que foi preponderante aí em várias culturas, né, e principalmente no crescimento de várias cidades, como é o caso de Arapiraca. Agora, a cultura do fumo em Arapiraca, aí você vai ver o seguinte, que as plantações de fumo de Arapiraca surgem no final do século XIX, né? A cultura do conhecido fumo de rolo ou de corda prosperou e fez entregas às regiões do estado, ao ponto de elevar Arapiraca à capital nacional do fumo, título que lhe é atribuído até hoje, né? Então, você veja, já no final ali do século XIX, né, e início do século XX, Arapiraca já começa assim
com todo o gás, né? Podemos dizer numa linguagem popular, aí a difundir essa cultura aqui no estado de Alagoas, certo? Então, olha só, o cultivo de fumo chegou a ocupar centenas de hectares de terras cultivadas, minifúndios, né? Porque os minifúndios significa pequenas propriedades, né? Latifúndios, grandes extensões territoriais, né? Grandes fazendas, minifúndios, pequenas propriedades, abastecendo o mercado interno e externo, mobilizando trabalhadores rurais e comerciantes nas feiras. E aí onde você vai ver toda a ligação entre feira e fumo, né? A partir da década de 50, estabeleceram-se fábricas, exportadores e salões de fumos, expandindo a produção e caracterizando a cidade como cultura fumageira. Então nós vemos aí uma importância, né, do crescimento da cultura do fumo e também do crescimento de Arapiraca, que é uma coisa que não se pode separar historicamente falando. Assim, os salões onde homens e mulheres, com seu trabalho, ajudaram a construir os pilares econômicos da cidade, a exemplos das destaladeiras de fumo, que agregavam ao trabalho canções descrevendo seus trabalhos e animando os salões de fumo. As destaladeiras de fumo e suas cantigas tornaram-se patrimônio cultural arapiraquense. Então, uma tradição, né? Quem reside na região sabe, mas através dessa aula você vai saber também, né? Na época ali em que se prepara, né? Em que se prepara o fumo para o seu destino final, né? A destalagem é onde as pessoas se reúnem nos salões para assim fazer, né, a separação ali da folha e do talo do fumo. Então o que é que vai acontecer? O que acontecia, né, e o que acontece ainda nos dias de hoje é que muitas mulheres se reuniam ali para trabalhar, né, isso terminava gerando uma renda para a população local. As mulheres passavam a ter o seu próprio dinheiro, né, e também serviu para que se expandisse também uma cultura das cantigas, né, cantigas estas que eram cantadas nos salões, né? E nós iremos ver um pouco assim dessa história aqui, ó, observando aí esta foto. Você vê as destaladeiras de fumo, é apenas uma exemplificação, né? Como elas trabalham ali em roda, né? E como elas, ali naquele momento, elas também fazem as suas cantigas, né? Para assim passar o tempo e para também expressar, né, seus sentimentos, suas artes, e ficou cantigas lendárias entre o povo. Então observe um trechinho destas cantigas. Por exemplo, olha só, observa abaixo uma dessas cantigas. Olha só: eu estava forrando a cama para meu amor, deu um vento na roseira, a cama se encheu de flor, leva eu saudade, se me leva, eu vou. É apenas uma amostra, né, de alguns versos que eram cantados ali nos salões, ok? Agora, segundo o Zezito Guedes, né, em A Cidade do Futuro, quando o Zezito Guedes escreve o livro, né, A Cidade do Futuro, ele se trata de Arapiraca, na página 16, olha o que ele fala. Convergiam para Arapiraca trabalhadores de várias regiões do Nordeste, que foram trazendo suas bagagens, costumes, folguedos, crendices, seitas, cantos, os quais foram se adaptando à primitiva cultura já existente, e assim se concentrou em número expressivo de cantigas que há mais de meio século foram cantadas na época da colheita do fumo, pelas mulheres que retiraram os talos das folhas de fumo, né? Então, olha só, se tornou uma tradição, como eu já falei, né? A partir da década de 1980, vários fatores fizeram a cultura do fumo e, consequentemente, a feira livre declinarem.
o que resultou num processo de urbanização desordenado em que trabalhadores migraram em busca de melhores oportunidades de emprego. Então houve aí um êxodo, né, rural, as pessoas passaram a lotar ali a área urbana de Arapiraca, ou a fazer, na realidade, né, a área urbana de Arapiraca de maneira desordenada, né? Ou seja, algo que não é muito planejado, mas que por conta desta influência que Arapiraca já tinha com outras cidades circunvizinhas, deu suporte para que ela pudesse crescer comercialmente, economicamente, né? E assim crescer também a sua população que vinha ali em busca assim, de trabalho, de emprego, né? Há décadas, centenas de trabalhadores sentem os impactos da diminuição da feira livre, né? E aí, consequentemente, por conta dessa urbanização, né, a feira livre ela vai se enfraquecendo, e a cultura do fumo também. Atualmente desmembrada em vários bairros e dias diferentes, mas resistem bravamente. Ele está falando da feira livre, né, que hoje está ali bem desmembrada, né, de várias localidades que acontecia, né, termina que enfraquecendo um pouco ali o seu núcleo, né. É no suor e na força desses ambulantes, agricultores, comerciantes, que os ramos da Grande Arapiraca florescem e renascem a cada dia. O recrudescimento da feira e do cultivo do fumo não impediu o crescimento do polo comercial diversificado, onde se mantém como principal abastecedor de uma diversidade comercial e agrícola. Então, olha só, pessoal, Arapiraca hoje, né, todos sabem que é uma das cidades destaques do estado de Arapiraca, né, e é uma das cidades destaque, por que não dizer, do Nordeste brasileiro, né, graças a esse início, né, embora a cultura do fumo, a cultura da feira, ela tenha declinado um pouco, mas o que ficou, né, a estrutura comercial ficou. Hoje Arapiraca abriga várias indústrias, várias empresas, né? Então isso tornou Arapiraca ser o que é hoje, né? Um abração a todos, gente. Todas as informações aqui prestadas, é do livro Arapiraca, Cidade da Gente, da Secretaria de Educação de Arapiraca, né? A Secretaria de Educação de Arapiraca, ela disponibilizou para todas as escolas, para todos os estudantes, o livro Arapiraca, Cidade da Gente. Então todo o material aqui dessas aulas é deste livro. Então continue lendo o livro, você é aluno. Você que não é aluno, aproveite para aprender sobre a história da cidade, né? Obrigado, mas não se esqueça de se inscrever no canal História Interativa, ok? Fica esse pedido, um abração a todos e até a próxima.